Olá, e aí? O cristão deve votar em partido de esquerda? É claro que não. Muito bem. Antes de prosseguir com o vídeo, eu preciso fazer alguns esclarecimentos. O primeiro é que, para os padrões atuais, é um vídeo muito longo, muito longo. Segundo, não é um vídeo profissional, portanto, você vai encontrar algumas falhas, não é? A questão do áudio, a imagem, etc e tal, porque eu não sou influencer, não sou youtuber, né? Não fiz a harmonização facial, portanto, a maquiagem também não está dentro do padrão. A terceira questão, esse vídeo não é para pedir voto de ninguém, não é para catequizar ninguém para votar em A ou B ou deixar de votar, porque nem quando eu fui candidato eu andava pedindo voto das pessoas. Eu apresentava as propostas, quem decide votar ou não é a pessoa. Se eu tiver que convencer alguém de votar em alguém, um dos dois está com um problema muito sério. Ou eu como candidato, ou a pessoa que vai votar. Tá? Então não é o meu feitio fazer isso. O objetivo aqui é uma questão mais pedagógica, né? Em que eu vou expor aqui o meu posicionamento a respeito dessa situação do voto do crente, etc. e tal. E eu começo dizendo que o cristão realmente não vota na esquerda. O cristão não vota na esquerda. E nem na direita. E nem no centro, e nem ninguém. Quem vota é o cidadão. Como eu costumo dizer, quando eu vou trabalhar, quando eu vou discutir política, eu tiro a minha roupa de crente, coloco ali no guarda-roupa e coloco a roupa, né, de político, a roupa de cidadão, né? Aliás, político e cidadão são sinônimos, né? Essas palavras, embora muita gente ache que não. Então, assim, isso é uma questão material, não é uma questão espiritual, né? Eu sempre comparo, né, por exemplo, a questão da Arca de Noé com a Torre de Babel. Por que a Torre de Babel não deu certo? Porque os engenheiros eram incompetentes, o solo não prestava, o material não era bom? Não. É porque era um projeto humano, né? Era um projeto humanista. E por que a Arca de Noé funcionou? Os engenheiros eram bons, tinha computador de bordo, GPS, nada disso. Era madeira comum, foi feito por analfabetos, etc. Mas funcionou porque era um projeto divino para um propósito divino. A Torre de Babel era um projeto humano para propósitos humanos. A democracia é uma proposta humana, ela é humanista, ela não é teísta, ela não é uma proposta divina. Portanto, ela não tem o compromisso de defender valores cristãos. Não faz sentido você esperar que um governo democrático venha defender valores cristãos, venha colocar os valores cristãos como sendo os valores da democracia. Os valores da democracia não são valores cristãos, os valores cristãos são valores teístas. Os valores da democracia são valores humanistas. Quem fica insistindo nesse negócio do Estado se basear em valores cristãos, ou é uma pessoa profundamente ignorante, ou é irremediavelmente leviana. Só as pessoas muito levianas ficam tentando confundir essas coisas. É claro que os valores da democracia, por melhores que eles sejam, não se igualam aos valores da igreja, né? Nem por isso os cristãos devem deixar de respeitar, não é? Jesus sabia que o Império Romano era o mais corrupto da história, né? Nunca houve, talvez nunca haverá um império tão corrupto, tão depravado, tão pervertido moralmente, com tanta orgia, com tanta corrupção, com tanta tirania, com tanta opressão, com tanta arrogância, com tanta idolatria, tudo aquilo que o cristianismo condena. Mas Jesus reconheceu a legitimidade do Império Romano, ele reconheceu a legitimidade de César. Ele não reconheceu a validade para fins cristãos, para fins religiosos, mas para fins seculares ele disse que estava bom, que tinha que respeitar as leis lá do Império. Entende? Então, assim, se Jesus não entrou nessa discussão de querer corrigir o governo, de querer que o governo de Roma, e ele tinha poder para isso, adotasse os valores do cristianismo, quem sou eu para querer me meter que a democracia liberal venha se basear nos valores cristãos? É óbvio que não. Alguns vão coincidir, mas por pura coincidência. O assassinato, a igreja condena, não matarás. O Estado também condena, matar é crime. Roubar, a igreja condena, o Estado também condena. Mas o adultério, a igreja condena, o Estado não. A idolatria, a igreja condena, o Estado não. O consumo de álcool, a igreja condena, o Estado aprova, né? O carnaval, a loteria, a festa junina, o consumo de cigarro, entende? Então, assim, são coisas que existem aí há tempos. E digo mais, né? Os cristãos
os religiosos se beneficiam disso, do imposto que é arrecadado com o carnaval, né? Do imposto que é arrecadado com a comercialização de álcool, com o jogo da loteria. É com esse dinheiro que o governo compra o medicamento que o crente usa quando vai internado, né? Que ele paga o salário do médico que cuida do crente. Estou falando do crente porque eu estou falando mais especificamente para religioso nesse vídeo, mas é claro que é para todo mundo, não é? Então, assim, é com o dinheiro do imposto do cigarro que ele compra a merenda, né? Que o filho do crente consome, e ninguém devolve, ninguém, não vou comer dessa merenda aí, não vou andar nesse transporte porque é de imposto da loteria, de imposto do carnaval. Entende? Então, assim, não há compatibilidade. Uma outra questão, a fé cristã, ela é algo intangível, não é material que você possa pegar, guardar, transportar. Não, ela vai com o ser humano para onde ele for. Né? Se ele estiver numa ditadura, ele pode adorar. Se ele estiver numa democracia, ele pode adorar. Se ele estiver livre para andar e falar, ele pode adorar. Se ele estiver numa cadeia algemado, ele pode adorar. Se ele estiver na fogueira, ele pode adorar. Do mesmo jeito, isso independe. A fé é algo transcendental, é algo metafísico. Né? Eu sempre digo, quem cuida da igreja, quem cuida da família, é quem criou a igreja, quem criou a família. Deus não está caducando. Ele não tirou férias, ele não morreu, né? E ele não perdeu nenhum dos seus poderes, ele sabe o que está acontecendo. Ele cuidou da igreja, ele vai cuidar sempre, ele não precisa de governo para cuidar da igreja. Isso é demagogia, né? Isso é pura demagogia, puro sensacionalismo. Política não é uma questão de crença, é uma questão de classe. E aí eu já passo aqui para um outro exemplo disso. Eu sou um trabalhador, sou servidor público, sou professor, sou servidor do Estado. De repente você também é um trabalhador, uma trabalhadora, pode ser da iniciativa privada, pode ser público também, né? Mas suponhamos que você é um pedreiro, um carpinteiro, um motorista, um frentista, um enfermeiro, um médico, um juiz. Você pode ter um salário 10 vezes, 20 maior do que o meu, mas você também é um trabalhador. Então você não é burguesia, você não é classe burguesa. Classe burguesa é quem tem propriedades, é quem tem capital, é quem tem meios de produção. Você pode ganhar um salário melhor, mas se o seu dinheiro vem do salário, você é trabalhador, você vende a sua força de trabalho. Você não é burguesia, tá certo? Então não queira ser Barbie se você é boneca de camelô. Você pode se vestir como Barbie, ter cabelo de Barbie, sentar como Barbie, andar como Barbie, mas você é boneca de camelô. Ou seja, você pode até ter um carro popular, uma casa no bairro central, viajar de avião algumas vezes, ir para o exterior, mas você é trabalhador, você não é burguês, tá certo? E aí alguém pode dizer assim, Cláudio, mas no capitalismo, a gente não precisa continuar a classe trabalhadora, a gente pode começar trabalhador e se tornar burguês, virar empresário, virar patrão. É verdade. E é aí que está a questão da consciência de classe. Porque eu não tenho vergonha da minha classe. Entendeu? Por mais que eu tenha oportunidade, eu não quero deixar de ser classe trabalhadora. Eu não tenho nenhuma inveja de quem é milionário, de quem é rico, de quem é burguês, de quem sobrevive, né, da exploração da mão de obra do outro. Eu não tenho inveja disso. Tá certo? Eu não quero mudar da minha classe, eu quero mudar a minha classe, as condições de vida da minha classe, e não me mudar dela. Assim como eu não quero me mudar do meu país, eu quero mudar o meu país. Eu não preciso sair do Brasil para ter uma vida melhor. Eu posso ajudar a mudar o meu país. Como as pessoas que estão no país desenvolvido, elas mudaram o país delas, não saíram de lá para poder se desenvolver. Então eu não preciso sair da minha classe. Na verdade, eu preciso mudar esse modelo. Entende? Então, enquanto classe trabalhadora, o meu voto eu defino com base na classe. Tá, eu estava dando um exemplo, você é um trabalhador. E aí, suponhamos que o seu patrão é um dono de uma rede de postos, mas ele é da sua igreja. Né? Então entenda, se vocês são irmãos, o que vai acontecer no dia de culto? Vocês vão estar juntos, vocês vão ler a mesma Bíblia, vocês vão ouvir o mesmo sermão, não é isso? Vão se vestir parecidos, né? Nesse aspecto aí. Mas suponhamos que vocês, ou alguém da família de vocês, adoeça ao mesmo tempo. Vocês vão para o mesmo hospital? É claro que não. Mas vocês não são da mesma igreja, não são irmãos? São, mas quem cuida, o cuidado da saúde de cada um é com base na classe econômica. Ele é da classe burguesa, porque ele é seu patrão, ele vai para o hospital privado, você vai para o hospital público. E seu filho? Né? Na igreja eles vão estar juntos, vai estar junto com o filho do seu patrão, assim como você vai estar junto com o seu patrão. Ali as famílias não são por questão econômica, é por questão de credo. Mas o filho do seu patrão vai estudar na mesma escola que o seu? Não. Por quê? Porque a escola é definida por classe. O filho do seu patrão vai estudar na escola privada. O seu filho vai para a escola
pública, mesmo vocês sendo irmãos. Então, nesse aspecto, como é que eu defino a minha atuação política? É por questão de classe, não é por questão de crença. Se tem uma reunião ali do governo com os empresários, né, para discutir imposto, ICMS, não sei o que e tal, a venda, essas coisas todas, não é? Eles vão mandar convite para você? Não, mas eles vão mandar para o seu irmão, que é o seu patrão, que é da sua igreja, mas ele não é da sua classe econômica. Ah, não, o governador, o prefeito quer reunir com o pessoal que ganha Bolsa Família, que recebe auxílio do governo. Aí você, desempregado e tal, vai receber o convite. Mas o seu patrão, que é seu irmão, não vai. Por que ele não vai? Não é seu irmão da mesma crença? Porque ali é por classe. Política é classe, não é crença. Então, nesse aspecto, eu não tenho nenhum problema de estar no mesmo partido, no mesmo grupo, no mesmo sindicato, numa mesma organização, que tem ali, eu que sou cristão, protestante, mas ali tem um satanista, tem um ateu, tem um bruxo, tem um ocultista, tem um gnóstico, agnóstico, tem um xamanista, tem um feiticeiro, tem um bandista, tem um espírito. Para mim, isso não interessa. Se é da minha classe, se é trabalhador, nós estamos juntos. Nós estamos no mesmo barco, nós somos da mesma classe, porque política é classe. Do outro lado, tem ali só religioso, pastor da minha igreja, mas é só empresário, é só burguês, latifundiário, patrão, eu estou fora. Lá na igreja a gente se junta, mas aqui não. Então, é muito simples assim. E aí você pode falar, Cláudio, mas a corrupção, né? E a corrupção, tu não está vendo na esquerda e tal? Sim, é óbvio que eu estou vendo, eu não sou tonto, né? E assim, é mais fácil eu acreditar que elefante voa do que não existe corrupção nos governos de esquerda. E digo mais, a minha expectativa é de que diminua um pouco, mas é provável, daqui para frente, como cristão, eu acredito que vai piorar muito mais, sendo de esquerda ou sendo de direita, a corrupção vai aumentar. E aí, por que voltar na esquerda mesmo assim? Daí eu explico para você. A esquerda, ela não existe desde que existe Brasil. A esquerda existe principalmente no poder, no comando central do país, a partir do século XXI, certo? A partir do ano 2003, quando Lula assume. Nós tínhamos alguns governadores, prefeitos, deputados, mas o governo central, né, a esquerda, né, assume isso. Parte da esquerda, né? Porque com o apoio ainda do centro e de muitos partidos de direita. Mas vamos considerar que é a esquerda, para fins didáticos. De 1500 até 2003, ou seja, 500 anos, né? Quem governou foi a direita. E nunca houve corrupção nesse tempo? Claro que houve. E você deixou de votar? Ou você votava esse tempo todo na esquerda? Não, era sempre na direita. E por que você votava? Né? No Brasil, nós tivemos um período em que analfabeto não votava, mulher não votava, preto não votava, pobre não votava, e todo esse tempo tinha corrupção. E quem era então que votava e quem era que era votado? Quem era que governava? Quem era que participava? Podia votar e podia ser candidato? Latifundiário, banqueiro, empresário, minerador, as pessoas ricas, as pessoas brancas, homens brancos e ricos. Pretos, pobres, mulheres, analfabetos, não. Eram homens ricos, escolarizados e brancos. E sempre houve corrupção. E eles deixavam de votar na classe deles? Não. Por que eu tenho que deixar de votar na minha? Entende? Então, assim, é muito simples. Para mim, é uma questão de classe. Não é uma questão de crença. E as pessoas sabem disso. Principalmente os religiosos, principalmente os pastores, os líderes, sabem que é uma questão de classe, não é uma questão de crença. Quem está fazendo isso, principalmente líder religioso, faz de má fé, faz porque é leviano, né? Faz porque quer manipular os outros. Né? Como eu não estou nesse grupo dos que se deixam manipular, né? Isso não vai interferir na minha vida. Eu nunca, né, enquanto existir governos humanos e o governo divino não foi instalado aqui, eu nunca vou votar baseado em minha crença, mas sim vou votar sempre baseado na minha classe. Por isso eu digo, cristão não deve votar na esquerda, nem na direita, nem no centro. Quem deve votar é o cidadão.